Movimentos do mundo Pokémon. Existem movimentos de diversas formas, sejam eles de tipos diferentes, efeitos diferentes e até mesmo formas de usá-los diferentes. As formas de atacar um Pokémon adversário pode ser fisicamente ou à distância, sendo eles golpes físicos ou especiais. Mas existe um tipo que não é nem físico nem especial. Os golpes de status são movimentos que podem aumentar os atributos dos nossos monstrinhos durante as batalhas ou diminuir as do Pokémon adversário. Mas também existe alguns golpes de status que causam dano, por exemplo Poison Powder, que faz com que o adversário fique envenenado, recebendo 1/8 de dano a cada turno. E com isso em mente, eu te pergunto, é possível zerar Pokémon Fire Red apenas com golpes de status? Bem, já vou adiantando que sim, é possível, tanto que outras pessoas já fizeram esse desafio. Mas será que eu, com a minha mentalidade de jogador casual que faz desafios fáceis, consigo derrotar Elite Four e o campeão com apenas golpes de status? É o que vamos descobrir. Depois de eu tentar me aventurar além da cidade de Pallet, o professor Carvalho me impede e me diz para escolher um Pokémon, e para que esse desafio seja possível, eu escolho o Bulbasauro, já que ele é o único que aprende um golpe de status que causa dano, mas isso veremos mais pra frente. Dou o nome de Pé de Alho para nosso inicial, então nosso rival nos desafia para uma batalha, mas como vamos ganhar tendo apenas Grow como golpes de status, que apenas diminui o ataque de um adversário em um turno? É bem simples, não vencemos. Isso mesmo, não temos que vencer essa batalha, já que a sua vitória é opcional e depois de perdermos, apenas seguimos a nossa aventura. Pego o pacote do professor e depois de entregá-lo, recebo as nossas primeiras Pokébolas e agora podemos pegar o segundo integrante do nosso time, um Caterpie. Sim, um Caterpie vai ser útil nesse desafio, dou a ele o nome de Alquimista e mais tarde vocês vão entender o porquê. E com acesso à Floresta de Viridian, podemos finalmente começar a subir os levels de nossos Pokémon, com Kakunas e Metapod, já que possuem apenas Harden que aumenta sua defesa física. E depois de acabar com todos os seus PPs, eles começam a usar Struggle, que faz com que eles recebam dano deles mesmos, e depois de um longo tempo eles acabam se matando e nos dando a tão merecida experiência. Só que o problema é que eles não dão tanta experiência assim, então vamos ter que fazer isso várias vezes, e depois de muito tempo o Pé de Alho alcança o nível 7 e aprende o golpe Leech Seed. Leech Seed é um golpe de status que faz com que o usuário jogue sementes no adversário, e essas sementes drenam 1/8 da vida dele e regeneram metade dos pontos de vida para o usuário a cada turno. Capturam a Pikachu que dou o nome de Taser para usar o seu Thunder Wave para paralisar nossos adversários, mas na verdade eu nem usei ela, só joguei ela na box depois de um tempo e deixei ela lá. E agora com o Pé de Alho com o Leech Seed ficou muito mais fácil, derrota os treinadores da floresta e a Alquimista evolui para Metapod, saindo da floresta chegamos em Pilter, a cidade do primeiro ginásio. E sem perder tempo já vamos enfrentá-lo, eu começo com o Pé de Alho e ele com Geodude, o Pé de Alho lança sementes nele, então eu troco para Alquimista, que fica aumentando sua defesa até ele quase cair, então mando de volta o Pé de Alho e ele cai para as sementes. Ele manda o Onix e depois de jogar as sementes nele, fico intercalando entre diminuir o ataque dele com o Pé de Alho e aumentar a defesa da Alquimista até ele cair, e depois da batalha a Alquimista evolui para Butterfree. Seguindo o caminho chego na Caverna da Lua, lá encontro uma morceguinha essencial para esse desafio, e depois de capturá-la dou o nome de Ceguinha. Saindo da caverna chego na cidade de Cerulean, cidade do segundo ginásio. Mas antes de enfrentá-lo, vamos batalhar contra o rival. Ele começa com um Pidgeotto e eu com Pé de Alho, que joga sementes nele, então eu troco para as outras para compartilhar a experiência até ele cair. Ele manda o Charmander e o Pé de Alho joga sementes nele, mas cai para o Ember, então eu mando a Alquimista que o envenena, mas também cai para um Ember. Manda a Ceguinha que o deixa confuso e o Charmander cai para as sementes. Ele manda o Abra que cai muito fácil, mas quando chega o Rattata ele termina de finalizar meu time. Mas não vou me dar por vencido, eu quero revanche. O Pidgeotto cai para as sementes e o envenenamento, então ele manda o Charmander e depois de colocá-lo para dormir, joga os sementes nele e fico trocando com as outras, mas a Alquimista cai para as queimaduras. Mando de volta o Pé de Alho que deixa ele dormindo e depois de um tempo o Charmander cai. Ele manda o Abra que foi só para regenerar vida, então ele manda o Rattata e depois de jogar sementes e envenená-lo, troco para a Ceguinha, ele não aguenta e cai, e assim conseguimos derrotar o rival. Passando pela ponte, uma batalha que pode parecer boba para uma jogatina casual, é um obstáculo complicado nesse desafio, já que temos que enfrentar um Oddish. E como ele é do tipo planta, não é afetado pelas sementes, e como também é do tipo venenoso, não pode ficar envenenado, mas se lembra de quando eu capturei a Ceguinha e disse que ela seria essencial para esse desafio? Pois é, essa morceguinha tem Super Sonic, um golpe que deixa o adversário confuso, e só assim podemos derrotá-lo. Depois
depois temos um Bellsprout, mas assim como o Oddish, não foi problema para a ceguinha. Indo de encontro ao Bill, o NPC que tinha um Oddish quase me derrotou, porque sempre que o Oddish ficava confuso, ele não se batia ou se livrava da confusão muito rápido. Tanto que eu precisei usar um Ether para repor os PPs, e mesmo assim não foi suficiente, tive que esperar ele usar Struggle para se derrotar. Depois de falar com Bill, vamos enfrentar o segundo ginásio. A Misty começa com a Stario e eu com o Pé de Alho, que depois de jogar sementes nela e deixá-la dormindo, troco com as outras e volto para o Pé de Alho, que a envenena e depois de um tempo cai. Ela manda a Starmie e depois de jogar sementes e envenená-la, troco com as outras e ela não resiste ao envenenamento e cai, nos entregando a segunda insígnia. No caminho para Vermilion captura o Meow, que será usado apenas para HM, já que seria desperdício de espaço usar HMs nos nossos monstrinhos de batalha, e depois de um tempo chegamos em Vermilion, a cidade do terceiro ginásio. Mas antes temos que conseguir o Cut para acessar o ginásio, então vamos no SSN, mas temos que derrotar o rival novamente. Ele começa com um Pidgeotto e eu com o Pé de Alho, que joga sementes nele, então eu troco para as outras e volto pro Pé de Alho antes dele cair. Ele manda o Kadabra, então eu jogo sementes nele e depois de confundi-lo com o Alquimista, troco para os outros até ele cair. Ele manda o Charmeleon, que derrota o Alquimista e a ceguinha, mas o Pé de Alho vai com toda a sua força e cai também. Mas tudo bem, é só tentarmos de novo e perder. Mas é só tentar de novo e perder. Certo, agora já virou meu pessoal, então depois de um longo treinamento, perdemos de novo. Certo, já está na hora de mais um integrante, então captura um Drowsy que dou o nome de Gula, e depois de treinarmos mais ainda, a ceguinha até evolui durante esse treinamento, vamos para a nossa quarta revanche. Ele começa com Pidgeotto e eu com Pé de Alho, que joga sementes nele, e depois de colocá-lo para dormir, troco com os outros e volto para o Pé de Alho e ele cai. Ele manda o Kadabra, que joga sementes nele, então troco para o Gula, que cai sem fazer nada, mas ganhamos um tempo. Manda o Alquimista, que resiste aos golpes dele até ele cair. Ele manda o Charmeleon, que a Alquimista o deixa confuso e envenenado, então troco para a ceguinha e depois de um tempo ele cai para o envenenamento. Ele manda o Raticate, que fica confuso, então troco para o Alquimista, que deixa ele envenenado e pensa em jogar sementes com o Pé de Alho, mas ele cai antes de fazer alguma coisa. Então manda a ceguinha e ele ainda consegue derrotá-lo antes de cair, mas não tem para onde fugir. Ele cai, finalmente derrotamos o rival e conseguimos o Cut. E já partimos para enfrentar o terceiro ginásio, do tipo elétrico. O Surge começa com Voltorb e eu com Pé de Alho, e depois de jogar sementes e o envenenar, é só esperar tempo suficiente para que ele caia. Ele manda o Pikachu, que joga os sementes nele, e depois de colocá-lo para dormir, troco para a ceguinha, que o deixa confuso, e depois de trocar para o Gula, ele cai. Ele manda o Raichu, que derrota o Gula, então eu mando o Pé de Alho, e depois de jogar sementes e envenená-lo, é só esperar para que ele caia, e assim conseguimos a terceira insígnia. Depois de muito tempo para passar do Rock Tunnel, sério, muito tempo mesmo, porra! Conseguimos chegar na cidade de Lavender. Mas por enquanto já vamos embora, e depois de chegar na cidade de Celadon, onde está o quarto ginásio, pego todos os TMs com essa criança com sede e parto para enfrentar a Erika. Ela começa com Victory Bell e eu com a Alquimista, que depois de confundi-la, troco para o Gula, que diminui ao máximo a sua precisão. Troco para a ceguinha, que a deixa confusa de novo, e depois de muito tempo ela cai. Ela manda a Tangela, então eu troco para o Pé de Alho, que o envenena, e depois de um tempo ele cai. Ela manda a Vileplume, que derrota todo o meu time. Já está na hora de mais um integrante, mas será um pouco mais difícil consegui-lo, então vamos enfrentar o Giovanni. Ele começa com Onix e eu com Pé de Alho, que joga sementes e o deixa envenenado, então troco para Alquimista e depois de um tempo ele cai. Ele manda o Rhyhorn, depois de envenená-lo e confundi-lo, para ganhar tempo troco para a ceguinha e para o Gula, então eu volto para Alquimista e ele cai. Ele manda a Kangaskhan, que depois de deixá-la envenenada e confusa, troco para o Gula, que não faz nada, então manda a ceguinha, que ganha tempo a confundindo. E antes dela cair, ela derrota a ceguinha, mas não importa, já que ela não aguenta o veneno, e conseguimos o Sylph Scope. Volto para Lavender, e como eu acho que vocês já cansaram de me ver apanhando para o rival, vamos logo para quando eu finalmente conseguir derrotá-lo, e vai estar indicado na tela a tentativa em que tivemos sucesso. Ele começa com Pidgeotto e eu com Pé de Alho, que joga sementes nele e o deixa envenenado, então troco para a ceguinha, que o confunde até ele cair. Ele manda o Execute, e depois de confundi-lo, mando de volta o Pé de Alho, que o deixa envenenado, então troco para o Gula, que ganha tempo, mas não resiste, então manda a ceguinha, que só assiste ele cair. Ele manda o Kadabra, que depois de deixá-lo confuso, troco para o Pé de Alho, que joga sementes nele, então troco para a Alquimista e ele cai. Ele manda o Charmeleon, que fica envenenado e confuso, mas a Alquimista não resiste, então manda a ceguinha, que ganha tempo até ele não aguentar e cair para o veneno. Ele manda o Gyarados, que depois de deixá-lo confuso, troco para o Pé de Alho, que joga sementes nele e cai, então mando de volta a ceguinha, que o deixa confuso até que ele caia. Seguindo o caminho, encontro uma fantasminha, que a captura e dou a ela o nome de Suzy, e com ela vamos derrotar a Erika. Ela começa com a Victory Bell
Bell e eu com a Alquimista, que a deixa confusa e paralisada, mas depois de um tempo a Alquimista cai. Mando a Ceguinha, que a deixa confusa, e depois de um tempo ela cai. Ela manda o Tangela, então troca pro Pé de Alho, que o deixa envenenado, e depois de bastante tempo ele cai. Ela manda a Vileplume, que depois de deixá-la dormindo, troca para a Suzy, que usa Curse. Curse é um movimento que faz com que o usuário sacrifique metade da sua vida para que o usuário perca um quarto de vida a cada turno. Troco para o Gula, que apenas ganha tempo, então mando o Pé de Alho, que só espera ver a Vileplume cair, e assim conseguimos a quarta insígnia. Volto na Torre de Lavender, resgato o velho Fuji, recebo a Pokéflauta e acordo o Snorlax para irmos para a cidade de Fúcsia. Vou na Safari Zone, pego o Surf e parto para enfrentar o quinto ginásio, do tipo venenoso. O Koga começa com Koffing e eu com o Pé de Alho, que depois de jogar sementes nele e colocá-lo para dormir, troco com todo mundo, mas a Ceguinha cai para um Self-Destruct. Mando o Pé de Alho e ele o Muck, que depois de receber sementes, troco com o restante do time, mas o Gula cai para apenas um Sludge, e depois de um tempo o Muck cai. Ele manda outro Koffing, que depois de ser semeado e colocado para dormir, troco com geral antes dele se autodestruir. Ele manda o Weezing, que é semeado e posto para dormir, então troco para Suzy, que o amaldiçoa, e não muito tempo depois ele cai, e conseguimos mais uma insígnia. Antes de irmos enfrentar o rival mais uma vez, durante o treinamento a Suzy evolui para Haunter e o Gula para Hypno, e partimos para mais uma batalha. Ele começa com Pidgeot e eu com o Pé de Alho, que joga sementes nele, e depois de envenená-lo, eu troco para Suzy, que o confunde, e depois troco com os outros, até que ele caia. Ele manda o Execute, que depois de deixá-lo confuso e ele me paralisar, troco para o Alquimista, que o envenena, então troco para o Gula, que diminui sua precisão até que ele caia. Ele manda o Gyarados, que depois de deixá-lo envenenado, o Gula cai sem fazer nada, então manda a Ceguinha, que o confunde até que ele caia para o envenenamento. Ele manda o Alakazam e depois de confundi-lo, troco para a Alquimista, que o envenena, mas por conta de sua habilidade ela também fica envenenada, mas depois de um tempo ele cai para o envenenamento. Ele manda o Charizard, que queima a Alquimista, então manda a Suzy, que usa Curse, mas também cai, então manda a Ceguinha, que o confunde, mas também não aguenta um lança-chamas. Então manda o Pé de Alho, que o coloca para dormir, e ele cai para a maldição, e assim conseguimos derrotar o rival. Recebo um Lapras, que dou o nome de Uber, e parto para enfrentar o Giovanni. Ele começa com Nidorino e eu com o Pé de Alho, que depois de semeá-lo e colocá-lo para dormir, troco para Uber, que o confunde, então troco para os outros até que ele caia. Ele manda o Rhyhorn e depois de confundi-lo, troco para o Pé de Alho, que o envenena, e depois de jogar sementes nele, troco para Uber, que cai sem fazer nada, então troco para Suzy, que o confunde, e antes dele cair, troco para o Pé de Alho. Ele manda Kangaskhan e depois de jogar sementes e envenená-la, troco para os outros até que ela caia, e por último ele manda Nidoqueen, então depois de confundi-la, troco para o Pé de Alho, que a coloca para dormir e joga sementes nela, e fico diminuindo seu ataque até que ela caia. E sem perder tempo, já vamos enfrentar a Sabrina. Ela começa com Kadabra e eu com o Pé de Alho, que depois de jogar sementes e envenená-lo, troco com os outros até que ele caia. Ela manda o Mr. Mime, que é semeado, mas derrota o Pé de Alho, então troco para o Gula, que o envenena, e enquanto troco com os outros, ele derrota a Uber e a Ceguinha, mas eventualmente cai. Ela manda a Venomoth, que é posta para dormir, então troco para a Suzy, que a confunde e a amaldiçoa, e depois de um tempo cai. Ela manda o Alakazam, que fica envenenado e me envenena com sua habilidade, e derrota o Gula. Manda a Alquimista, que o confunde, então troco para a Suzy, que o amaldiçoa e ele cai, e assim conseguimos mais um insígnia. E sem perder tempo, já vamos enfrentar o Blaine. Ele começa com Growlite e eu com o Pé de Alho, que coloca ele para dormir e joga sementes, então troco para a Ceguinha, que o confunde, então troco para o Gula, que ganha tempo até ele cair. Ele manda o Arcanine, que já fica envenenado, mas derrota o Gula, então troco para o Pé de Alho, que joga sementes nele, então troco para a Ceguinha, e ele usa o Roar, que me faz trocar para a Alquimista, que ganha tempo até que ele caia. Ele manda o Ponyta, que fica envenenado, mas derrota a Alquimista, então manda a Ceguinha, que o confunde e ganha tempo até que ele caia. E por último ele manda o Rapidash, que fica confuso e depois de um tempo derrota a Ceguinha, então manda a Uber, que usa Perish Song, e depois de ganhar um pouco mais de tempo ele cai, e assim conseguimos a penúltima insígnia. Ao sair do ginásio, o Bill me leva para uma ilha, mas eu não quero saber disso, o que me importa é a última insígnia. O Giovanni começa com Rhyhorn e eu com Pé de Alho, que joga sementes nele e o deixa envenenado, e depois de um tempo ele cai. Ele manda o Dugtrio, que fica envenenado, então troco com todo mundo até que ele caia. Ele manda a Nidoqueen, que é semeada e colocada para dormir, então troco com todo mundo até que ela caia. Ele manda o Nidoking, que é amaldiçoado e cai bem rápido, e por último ele manda o seu segundo Rhyhorn, e com a Uber usa o Perish Song, que depois de enrolar um tempo ele cai, e assim conseguimos a última insígnia. E antes da liga temos que enfrentar o rival mais uma vez. Ele começa com Pidgeot e eu com Pé de Alho, que joga sementes nele e o põe para dormir, então troco com os outros até que ele caia. Ele manda o Alakazam, que fica envenenado, e depois de ser semeado troco com os outros, mas antes de cair ele usa um Future Sight, que acerta
alerta o Pé de Alho na chegada do Rhyhorn, então manda a Uber que o confunde e como ele já está envenenado, só espero até que ele caia. Ele manda o Gyarados, então troca para Alquimista que o envenena e o confunde, mas ele consegue derrotá-la com Hydro Pump, então troco com os outros e espero até que ele caia. Ele manda o Charizard que derrota a ceguinha, então manda a Suzy que usa Destiny Bond, e depois de ser derrotada, o Charizard também cai. Manda o Gula e por último ele manda o Execute, que depois de dormir manda a Uber que usa Perish Song, e para ganhar um turno uso também um Rain Dance para o seu Solar Beam ficar mais fraco, e por fim ele cai. Depois de cruzar a Victory Road e chegar na Liga Pokémon, faço um longo treinamento e parto para enfrentar a Elite Four e o campeão. A Lorelei começa com Dewgong e eu com Pé de Alho que coloca ele para dormir e joga sementes nele, então troco para o Gula que o envenena e depois de um tempo ele cai. Ela manda o Lapras que derrota o Gula, então manda o Pé de Alho que coloca ele para dormir, então troco para a ceguinha que usa Toxic e ela cai, então manda o Pé de Alho que joga sementes e troco para Uber que o confunde e espero até que ele caia. Ela manda o Cloyster, então troco para o Alquimista que o envenena e troco para o Pé de Alho que joga sementes nele e espero até que ele caia. Ela manda o Slowbro que é colocado para dormir e depois de jogar sementes troco para a Suzy que o confunde e o amaldiçoa, mas ele a derrota, então mando de volta o Pé de Alho que ganha tempo até que ele caia. E por último ela manda a Jinx que é colocada para dormir, então troco para a Uber que usa Perish Song e depois de esperar um tempo ela cai. Contra o Bruno ele começa com o Onix e eu com o Pé de Alho que joga sementes nele e o envenena e depois de um tempo ele cai. Assim como seu Hitmonchan, Hitmonlee e segundo Onix que são derrotados da mesma forma, só uma Machamp que derrota o Pé de Alho antes de cair para sementes. Contra a Agatha ela começa com Gengar e eu com o Pé de Alho que coloca ele para dormir e joga sementes nele, então troco para Alquimista antes dele cair. Ela manda o Golbat, então troco para a Suzy que o confunde e troco para o Pé de Alho que coloca ele para dormir e joga sementes nele, troco para a ceguinha antes dele cair. Ela manda o Haunter que fica confuso, então troco para o Gula que o coloca para dormir antes de cair para a maldição. Manda a Suzy de volta que usa Nightmare e o confunde e ele cai para a confusão. Ela manda a Arbok que fica confusa e a Suzy usa Destiny Bond, que quando ela cai, a Arbok cai também. Mando a Uber e ela manda seu segundo Gengar, então uso Perish Song e depois de esperar um tempinho ele cai. Contra o Lance ele começa com Gyarados e eu com o Pé de Alho, que o coloca para dormir e joga sementes nele, depois de ele acordar fica envenenado, então troco para a ceguinha e ele se cura, então ela o envenena de novo e o confunde e espero até que ele caia. Ele manda o Aerodactyl que fica envenenado e confuso, então só espero até que ele caia para a confusão. Ele manda o Dragonair que fica confuso, então troco para o Pé de Alho, que joga sementes nele, mas fica paralisado, então só espero até que ele caia. Ele manda o Dragonite, que é semeado e derrota o Pé de Alho, então troco para a Suzy, que o amaldiçoa, então troco para o Alquimista, que só assiste ele cair. Ele manda o seu segundo Dragonair, então troco para a Suzy, que o confunde e o amaldiçoa, mas ela acaba caindo, então manda o Gula, que enrola até que ele caia. E agora só falta o campeão. Ele começa com Pidgeot e eu com o Pé de Alho, que o coloca para dormir e joga sementes nele, então troco para a ceguinha, que o confunde e o envenena, e fica usando o Double Team até que ele caia. Ele manda o Alakazam que fica envenenado, confuso e apaixonado, parece até alguém que eu conheço, então fica usando o Double Team até que ele caia. E em todos os seus Pokémon restantes foi a mesma coisa, todos eles caem para envenenamento e foi muito mais fácil do que eu pensei. A ceguinha até tenta evoluir depois da batalha, mas ela não consegue, deixa aí nos comentários se você sabe o porquê. E assim nos consagramos campeões de canto e provando que eu, mesmo sabendo o básico de Pokémon, consigo zerar Pokémon Fire Red apenas com golpes de status. E sério, você não tem ligado quão demorado foi pra fazer esse vídeo. Eu tô produzindo ele desde antes de postar o compilado dos dias da primavera, da série de shorts de Stardew Valley que eu tô fazendo. Demorou muito pra gravar ele. E tudo isso por causa do rival, velho. O rival foi um dos mais demorados, porque quando eu enfrentava ele, perdia, eu pensava, pô, tem que treinar, e treinar demora, não quero treinar agora não. Aí às vezes eu fazia no dia anterior, ou passava uns dias sem jogar, e depois aí eu treinava, enfrentava o rival, aí perdia, eu ficava nisso de novo. Mas o que importa é que o vídeo tá pronto agora e que deu tudo certo. Então, deixa o like, comenta alguma coisa e vamos pensar outra coisa pra fazer, porque eu acho que eu não aguento gravar mais Pokémon não, velho.